Olá, vamos esperar o pessoal entrar. Olá, Rose, Marina, tudo bem? Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar e a gente já começa a nosso segundo dia da Jornada da Saúde Emocional. Muito legal. E hoje a gente teremos grandes surpresas aqui. Vamos lá. Bom, para quem ainda não me conhece, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai aquecendo. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, eu sou terapeuta integrativo e também Master Coach. E eu sou especialista em saúde emocional. E a gente decidiu, assim como eu tinha falado anteriormente, para quem perdeu essa live, a última live, a nossa primeira, aliás, a gente decidiu fazer a Jornada da Saúde Emocional para poder ajudar o pessoal, ajudar o maior número de pessoas que a gente puder, com conteúdo de verdade, com vários especialistas que vão falar das principais áreas da nossa vida. Então, nessa última live que nós fizemos, né, nós tivemos aqui com a Aline. Olha lá, Mariana, tudo bem? Fernanda, sejam bem-vindas. E a gente falou sobre saúde integrativa. E o tema de hoje é um tema bastante sugestivo. O tema de hoje vai ser sobre produtividade. E eu vou convidar aqui a Lu Fernandes, que é especialista. Ela vai se apresentar para vocês e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso. Tá legal? Primeira coisa, estou vendo que o pessoal já está se familiarizando. Todo mundo está me ouvindo bem aqui? Aí, está me vendo, tranquilo? O Instagram, nesse horário, ele costuma travar, né, devido a muitas lives. Então, não tem servidor que aguente. Então, se cair a conexão, alguma coisa nesse sentido, se travar ou cair, tenha um pouquinho de paciência, que a gente retoma logo na sequência. Tá legal? Então vamos lá. Fala, Léo. Privilégio ter você aqui com a gente. Léo é um grande amigo que eu tenho. É um desses grandes amigos que a vida nos traz. Vamos lá. Olá, Lu. Tudo Oi, bem? gente. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Lu? Eu Nossa, queria... quanto tempo, né, Rodrigo? Pois é, quanto tempo que a gente não se vê, né? Nossa, muito tempo. Ai, que saudade de você. Também. Também estava morrendo de saudade de você. É, Muito bem. tudo bem, gente? Boa noite. Muito bem. Ju, seja bem-vinda. Ju é minha irmã. Vamos lá, gente. Lu, então Oi. hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produtividade, não é isso? Sobre um assunto Então, que eu adoro. maravilha. Então eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho do que você faz, para todo mundo te Ah, tá. conhecer. Oi, gente. Eu sou a Lu Fernandes. Eu sou esposa do Rô, né? Para quem não sabe ainda. Eu sou coach de performance e produtividade, especialista em PNL. Tenho uma vivência muito grande em ambientes, já tive, né, uma vivência muito grande em ambientes corporativos. E hoje eu sou empreendedora, junto com ele, né? Nós temos uma empresa de treinamentos, dentre outras coisas que nós fazemos. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a organização e a paz mental, né? Que acho que é um tema muito importante nesse momento, né? Essa paz mental que a gente precisa manter, que a gente precisa ter. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá bom? Muito bem, muito bem. Então vamos Rose lá. linda.
Muito legal. Então, para a gente começar, Lu, gostaria que você falasse um pouquinho, comentasse um pouquinho com a gente sobre a produtividade. O que é, afinal, produtividade? Por que essa palavra ela causa pânico em muita gente? É verdade, Fala um pouquinho pra causa gente. mesmo. Primeiro, causa um pouco de pânico porque as pessoas não conhecem a produtividade ou não sabem o que é produzir, né? A produtividade vem da produção, de fazer algo para chegar a determinado lugar ou obter determinado resultado. Produtividade é produzir, né? Você precisa produzir para conseguir alguma coisa, ou no seu trabalho, ou na sua casa. Você precisa dessa produção. Então, a produtividade ela vem muito disso, né? De fazer. E esse fazer, às vezes, é que as pessoas confundem. Elas acham que fazer é fazer, 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 e acabam pensando que produzir é ficar cansado, né? Produzir é fazer mais coisas do que já tem que fazer. Eu tenho vários coaches, treinandos, que quando eu falo essa palavra, você precisa produzir mais, você precisa fazer mais, a pessoa já entra em pânico, mas eu já faço tanta coisa, eu vou ter que fazer mais coisa. Então as pessoas confundem muito produzir com se ocupar. E, na verdade, hoje vocês vão descobrir aqui que não é bem assim, né? Produzir não é se ocupar. Pelo contrário, produzir é fazer a coisa certa, não se encher de tarefas e achar que está produzindo. Entendeu? É bem por aí que vai ser o nosso papo hoje. Né? A produtividade, ela realmente traz resultados, traz paz interior, traz paz mental. Então, é disso que a gente vai falar. Muito bem. Muito bem. Pessoal, a gente está com um pouquinho de eco aí, que talvez por nós estarmos aí na mesma casa, mas melhorou? Como é que está aí o som, o áudio para vocês? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Se vocês estiverem ouvindo bem, deem um joinha aí, para a gente saber. Tá legal? Vamos lá, então. Lu, de uns tempos atrás, né? Digo tempos atrás, pouco tempo atrás, né? Em muitos anos, inclusive, uma das justificativas que a gente mais tem ouvido de todo mundo, quando a gente pergunta para um amigo ou para alguém conhecido, né? Como é que está a vida? Como é que estão as coisas? A pessoa normalmente ela responde: nossa, muita correria. Né? A famosa correria. Não tenho tempo para nada. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E o tempo e a correria, como é que tá? Porque isso mudou agora um pouquinho esse cenário, né? Ou não? Como é que tá nesse sentido? Na verdade, assim, as pessoas têm um padrão, né, de usar esse termo. Minha vida é uma correria. Eu estou sempre na correria. Nossa, tá tudo bem, mas tá uma correria. Até para justificar as coisas que não faz, as coisas que não fazem, por não administrar bem o tempo. Então as pessoas usam muito esse termo. Eu estou muito na correria, estou muito na correria. Mas será mesmo que você está sempre na correria? Será mesmo que você está o tempo todo correndo? Se isso é verdade, você deve estar muito cansado, né? Se você está sempre correndo, sempre fazendo algo, se atarefando, você deve estar exausto. E justamente a gestão do tempo e a correria não tem muito a ver, né? Quando você faz gestão de tempo, você começa a descobrir que você tem essa ausência da correria. Né? Essa correria na verdade, mais um vício, mais um padrão que você adotou por não enxergar com clareza o que você precisa de fato fazer na sua vida. Né? Quais são as áreas que você precisa cuidar? Por que você está correndo tanto? Né? Já parou para se perguntar por que eu estou correndo tanto? Por que eu tenho um monte de tarefas para fazer e eu não dou conta? Então, quando você começa a fazer gestão de tempo, quando você começa a entender que quando você gere melhor o seu tempo, isso, na verdade, não existe, né? Essa correria, ela não existe. É coisa que a gente cria para justificar algo que a gente não faz. Agora, por exemplo, nessa quarentena que a gente está enfrentando, né? Tem muitas pessoas que estão trabalhando em casa, elas ganharam mais tempo, mas elas nem percebem. E elas continuam falando que estão na correria. Que correria, ficou pior, porque agora é filho, é marido, é casa, é tudo junto.
Só que elas não percebem que ganharam o tempo que elas se deslocavam até o trabalho. Elas não percebem que elas ganharam o tempo quando elas retornavam do trabalho, às vezes 2 horas, tem pessoas que 2 horas e meia, 1 hora, 20 minutos, enfim. Na verdade, nesse momento, as pessoas ganharam mais tempo. Só que o vício de falar que está na correria é tão grande que continua falando, eu estou na correria, eu estou na correria, eu estou na correria, e não muda isso. Só vai mudar a hora que realmente parar e analisar aí as áreas da vida, né? É analisar as suas pendências, mapear tudo isso. Então, a correria, na verdade, é mais um vício e um padrão que as pessoas adotam para justificar aquilo que elas deixam de fazer. Entendeu? Puxa vida, então quer dizer que é comportamento, né? Totalmente mental, um padrão mental que a pessoa cria. É um padrão mental. Perfeito, perfeito. Mas, afinal, para que, né, é tão importante a gente ter uma vida produtiva? Né? Por que é tão importante ter uma vida produtiva? Porque é que para algumas pessoas isso é tão simples equilibrar o tempo, as tarefas ali na sua rotina, enquanto para outras pessoas é uma verdadeira tortura. Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, vou até responder uma pergunta que eu vi da Silene, que ela tá falando que dá a impressão de que as tarefas agora aumentaram, né? Porque a gente está em casa, é filho, é tudo junto. Há de se fazer uma nova, há de se fazer uma revisão, né, na sua rotina, porque realmente mudou, mas com certeza vai haver mais tempo por conta desse tempo que a gente saía de casa e agora a gente não está saindo. Então, é só organizar essa questão das tarefas e não misturar, né, que a gente vai falar disso mais para frente, não misturar o trabalho com a casa, que é uma coisa que depois a gente vai falar, tá bom? Falando, né, disso que você perguntou, Rô, por que algumas pessoas são organizadas, né, são tão fáceis de fazer, disciplinadas, enquanto outras não? Se a gente pegar a população mundial, 86% da população mundial procrastina. Gente, ficaram felizes agora? Todo mundo, a maioria procrastina em alguma coisa e acho que até 100% procrastina, só que uns mais e outros menos. Só 14% tem uma vida realmente organizada, uma vida projetada, uma vida cocriada, né? Uma vida que eu planejo, que eu faço com que essa vida seja aquilo que eu estou planejando agora lá na frente. Então, 14% da população mundial tem isso. Os outros 86% acabam se perdendo, procrastinando e vivendo a vida de acordo com a maré. Né? Deixa a maré me levar, seja o que Deus quiser, e assim vai. A gente acaba não se planejando, não se organizando para o que vai vir. Né? Tem pessoas que têm mais facilidade de fazer isso? Sim, são as mais disciplinadas. Mas nem todo mundo é disciplinado em todas as áreas da vida, né? Existe a pessoa que é super disciplinada com o corpo, é super fit, tem um corpo lindo, mas com as finanças, de repente, está bem ruim. Ou, ao contrário, é super bem organizado com as finanças, mas falta o relacionamento, falta a saúde. Então, o ser humano em si, ele tem muitos gaps, né? A gente consegue fazer com que as áreas da vida sejam equilibradas, sejam melhores, quando a gente para analisar essas áreas. Mas nem todo mundo vai ser perfeito em tudo, né? Então, as pessoas que são mais disciplinadas em alguma área da vida ou conseguem ser organizadas no trabalho, possivelmente e seguramente elas estarão em déficit em alguma outra área de organização, déficit de organização em alguma outra área da vida. Tá? Então, quem é super desorganizado hoje, saiba que você está desorganizado porque você ainda não sabe se organizar. Se você soubesse, você já estaria se organizando, né? Você já estaria fazendo algo para melhorar isso. Então, se você não é produtivo, não está organizado, você pode se organizar. Pergunta como é que eu sei, né? Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? Então é isso. Se você não consegue se organizar agora, se você está sempre procrastinando, é porque você ainda não sabe o que fazer. Mas isso é totalmente possível ser aprendido, totalmente fácil de ser aprendido até. Entendeu? Então é por isso que algumas pessoas procrastinam e outras não. Mas ninguém é perfeito em todas as áreas da vida. Sempre vai existir um gap, sempre vai existir algo que a pessoa tem que melhorar, tem que evoluir. Perfeito, Procrastinar
Olha, é uma sombra, eu acho que do ser humano, viu? Porque eu mesmo procrastino bastante, com muita coisa. Sim, E até eu eu também, procuro me em alguns... disciplinar para diminuir aí essa procrastinação. Mas procrastinação é uma coisa, né, complicada. Mas, como você disse, tudo é treino, né? Tudo é treino. A gente pode aprender, Exatamente, pode isso mesmo. treinar Você falou a ser uma palavra pessoa organizada. certa. É treino. E você sabe que, Lu, uma coisa interessante, né, sobre isso, que a gente está falando aqui para o pessoal também. Eu tenho visto muito nos meus pacientes, meus clientes, né, que fazem o programa de saúde emocional comigo, a maioria deles, eles têm uma carga de estresse muito grande por causa da desorganização. Ah, sim. Então, por que a desorganização ela causa tanto estresse na vida da gente? Ah, essa é uma ótima pergunta, Rô. Então, por que que a desorganização causa tanto estresse na nossa vida? Gente, porque a bagunça, né? A bagunça, em todos os sentidos, bagunça, ela já é um ambiente, já é uma poluição. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você está lá no seu trabalho, agora no seu escritório novo aí dentro de casa, ou você está trabalhando, e eu tô falando um pouco mais de trabalho, mas isso é em tudo, né? Quando você tem desorganização, você perde tempo, você demora para entregar coisas, ou seja, se você está desorganizado, você não vê o e-mail que chegou. Se você anotou no papel e não sabe onde anotou, você vai procurar aquela informação um monte de vezes, você não vai achar isso, começa a ficar. E aí tem gente te pressionando no trabalho para você entregar e você não consegue encontrar o que você fez. Você perde coisas dentro do seu computador. Você não consegue organizar as rotinas da casa e por conta disso você não consegue fazer aquelas coisas que você adora fazer, que de repente é descansar, que de repente é acordar um pouquinho mais tarde. Então, isso tudo vai virando uma bola de neve. E quando chega no ápice, né, as pessoas começam as somatizações disso. Muitas pessoas travam essa parte da cervical, né? Outras travam a coluna, travam a lombar. Você começa a ter sintomas de taquicardia, né? Eu trato inúmeras pessoas que têm esses sintomas por conta do estresse gerado pela desorganização. Então, quando você tem um ambiente desorganizado, você perde prazos, que nem a Débora falou agora. Você acaba levando a sua vida para um verdadeiro caos. E se você não conseguir organizar isso, muito provavelmente você vai ficar doente, né? Você vai ficar totalmente obcecado por tentar melhorar aquilo e não consegue, não consegue, não consegue. E aí você vai ficar muito, muito irritado, muito estressado. E provavelmente você vai descontar esse estresse em alguém ou em alguma coisa. E é aí que entra o problema, né? Que falam, trouxe estresse do trabalho, trouxe isso do trabalho, né, veio para cá com estresse, tá estressado, ou então tá descontando em mim o que não tinha que ser. Aí gera problema no relacionamento, gera problema com o filho, né? Tem inúmeras mães que têm muito estresse no trabalho e chega em casa e descarrega no filho, ou não quer nem ver filho pela frente a hora que chega. Então, quem está se identificando com isso é porque o seu ambiente no trabalho talvez esteja tão desorganizado, você não está dando conta porque você não está conseguindo organizar o que tem que, né, colocar cada coisinha no seu lugar. A nossa mente, ela é muito assim, ela tem que estar tudo organizadinho, né? Porque quando você busca uma informação, ela vai lá e traz para você na hora. Agora, se está tudo bagunçado na sua mente, você fica dando, né, voltas assim, correndo em círculos, e isso cansa qualquer um. E aí, vocês já ouviram aquela expressão assim: "Nossa, eu fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada"? É justamente fazer de forma totalmente sem estratégia, sabe, sem programação, sem planejamento, sem ser produtivo, né? Então, quando você está se sentindo assim, correndo atrás do próprio rabo, você está fazendo que nem uma barata tonta, correndo em círculos, você está totalmente desorganizado, tanto mentalmente quanto ali, né, no seu espaço físico mesmo. Então, é preciso parar na hora. Você vai ter que arrumar um jeito de sair disso e olhar a situação de fora. Porque o estresse só tende a aumentar. E é muito perigoso para a saúde. Sim, com certeza, né? Eu atendo muitos casos de ansiedade, né? E é incrível como está ligado à falta de planejamento e organização. Uma Sim. vida mais planejada e organizada, sem dúvida alguma, é uma vida que
traz muito mais saúde emocional. Né? Exatamente. Nossa, muito. Mas tem remédio para tudo isso, né? Hoje você vai dar o remédio para tudo isso. Vai ensinar a gente isso. Só, né? Uma dose bem homeopática do remédio. Legal. Bem pouquinho, né? Porque é mais profundo do que essa, né? Do que algumas dicas que a gente vai passar aqui para o pessoal hoje, para vocês que estão assistindo, é muito mais profundo a questão da organização, mas eu vou dar dicas valiosas, sim, que vão começar a fazer com que vocês tenham aí um norte, né, na rotina de vocês. E falando em começar, por onde começar? Ter uma vida organizada. Principalmente a maioria das pessoas agora que a rotina de todo mundo mudou, né? Tá tudo junto, misturado, como dizem, né? Tudo junto, misturado. Casa misturado com trabalho, é trabalho misturado com a vida do casal, de filhos e por aí vai. Por onde que a gente começa a se organizar? Como é que começa tudo isso? Olha, gente, eu vou falar uma coisa que é muito óbvia, né? Pelo começo. Vamos começar pelo começo. Tudo tem um começo. A vida de vocês está aqui, o Rô tá falando? Tá misturada a casa com o trabalho, agora que vocês estão trabalhando em casa, com o cachorro, com o periquito, com o papagaio. Tá assim? Responde aí pra mim, só pra eu ver se tá assim. Se tiver assim, faz um joinha aí pra gente ver. Faz um joinha se a sua vida tá assim hoje. Faz um joinha. Se a sua vida tá assim, tudo misturado. A casa, o trabalho, né? Todo mundo junto. E todo mundo junto e misturado. Se tiver assim, dá um joinha aí, como que tá? Né? Porque aí dá para perceber o nível de ansiedade que vocês devem estar nesse momento, né? E essa live, ela é justamente feita, né, para que vocês consigam entender que é preciso ter paz mental no meio dessa nova situação que a gente está vivendo, né? É algo totalmente novo, já traz uma certa ansiedade só por ser totalmente novo. Então, vamos lá. Começar por onde? Pelo começo, gente. Não tem. Eu falo para os meus coaches, eu falo para os meus treinandos. Precisa mapear todas as suas pendências em todas as áreas da vida. Eu falo sempre de 5 áreas que são super importantes, né? Que são as finanças, o trabalho, aqui a carreira, a saúde, né? O relacionamento e a espiritualidade. Você deve ter muitas pendências nessas 5 áreas, com certeza. Então, se você está com uma canetinha aí agora, um papel, pega aí e coloca aí, ó. Faz uma coluninha do trabalho, uma coluninha da saúde, uma coluninha para cada um. Faz uma coluninha e depois vocês vão preenchendo com as pendências que vocês têm em cada uma dessas áreas, tá? Eu tenho até um mapa tenho até uma ferramenta que é um mapeamento disso. Depois, se vocês quiserem, me mandem direct lá na minha página ou aqui na página do Rô. E aí eu envio por e-mail, deixo o e-mail de vocês que eu vou enviar algumas coisas, tá? Por e-mail também, se vocês quiserem. Então, gente, começa por aí. Mapeou as pendências? Ótimo. Então, você já está eliminando coisas da sua cabeça. Tem gente que fala assim, Lu, mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas eu já sei, sabe? Eu não preciso colocar no papel. Precisa. Por quê? Você já está procrastinando, você já está deixando para lá, você já está todo perdido. Se você não tiver um norte, por que a gente tem que olhar para uma bússola para saber para onde a gente está indo? Né? Porque ela vai indicar para a gente o norte. Né? A minha página, Aline, é Lu_Fernandes_coach. Coloca aí para o pessoal saber, tá? Só para eles me mandarem direct depois. Então... é isso, vocês mapeando isso, então tá lá, todas as minhas pendências do trabalho, todas as minhas pendências da saúde, o que eu quero para minha saúde, o que tá pendente, vai fazendo. Depois vocês vão transformar, vão colocar essas pendências na agenda de vocês. Gente, a hora que vocês colocam as pendências na agenda, aí o milagre vai acontecendo, tá? Por quê? Porque imagina só que você está lá no seu trabalho fazendo um projeto e você lembra assim, ai meu Deus, eu tenho que trocar o óleo do carro, ai meu Deus, eu tenho que marcar consulta para o meu filho, ai meu Deus. Aí você lembra também, já está lá na minha agenda, dia tal, no horário tal, eu vou fazer isso, então deixa eu relaxar aqui e continuar o meu trabalho. Aí começa de novo o tem que, aí você sabe que está lá na sua agenda. Né? Você sabe que já está reservado um dia e um horário para você fazer aquilo e você vai fazer. Aí, se você começar a seguir essa rotina, se você começar a seguir essa agenda, com certeza você vai começar a perceber que até a sua respiração está mais tranquila, está mais calma. Por quê? São muitas coisas que estão aqui
e você tem que passar para o papel para você poder se nortear. Se nortear. Se você não tiver um norte, você vai para qualquer lugar e você não faz nada, você fica andando em círculos, conforme eu já falei no começo. Tá? Então, começa pelo começo, mapeia as pendências, coloca essas pendências na agenda, tá? Junto com seus compromissos, né? Importantíssimo vocês saberem também que na agenda de vocês tem que ter espaço para imprevistos. Quem aí fala bem assim, nossa, eu estava com tudo planejadinho e de repente veio o imprevisto, chegou alguém e bagunçou todo o meu dia, eu me perdi toda e não sei mais nem o que eu tenho que fazer hoje. Porque não deixou um espaço reservado para imprevistos. Então, na agenda da gente, né, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter espaço para imprevistos. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei lá que meu espaço para imprevisto, se acontecer, vai ser das 2 às 3. Aí chegou visita, né, das 10 ao meio-dia tinha visita na minha casa. Então, provavelmente, o que eu ia fazer das 10 ao meio-dia, eu vou passar para das 2 às 3, das 2 às 4, que era o espaço para imprevisto na minha agenda. Isso é só um exemplo, tá, gente? Cada pessoa vai adequar da sua maneira, né, da melhor maneira para si mesmo, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer. Primeira coisa, mapear tudo, colocar lá todas as áreas, dessas 5 principais áreas da vida, o que você tem que fazer. E daí você vai colocando, essas pendências na sua agenda, junto com seus compromissos. Começou a seguir, vai ter uma rotina, né? Vai ter uma rotina para ser executada. E aí essa rotina vai sendo feita e você vai vendo a produtividade acontecendo na sua vida. Tá? Então, acho que eu respondi a pergunta, né, Rô? É isso que eu queria dizer para vocês, né, através dessa pergunta. Exatamente, é isso aí. É super respondido. Inclusive, é interessante isso que você está falando, porque hoje eu vejo, né, graças a você, inclusive, te agradeço por isso. Hoje eu vejo que as pendências, elas funcionam como boletos que não são pagos. Exatamente. Né? Os juros vai subindo, a multa vai sendo cobrada, né? Interessante isso. Então, por exemplo, uma gaveta que você não arruma, né? Ou como o exemplo que você deu, o óleo do carro que não foi trocado, você vai rodando, uma hora vai fundir esse motor. Né? Uma hora vai ser um problemaço. Exatamente. E agora é bom ressaltar que a gente está em casa, né? A gente está em casa, mas a gente tem muita coisa para fazer, gente. Quem não está trabalhando em casa, home office, por exemplo, está em casa afastado do trabalho, ou está em casa porque tem que estar em casa agora, não pode sair, né? Enfim, de algum grupo de risco, ou tem que ficar em casa mesmo. Tem muita coisa para fazer, né? A questão da paz mental, nesse momento que a gente está vivendo, nos dá muitas oportunidades. Por quê? Porque ao invés de você ficar o tempo todo na TV, ou o tempo todo no seu celular, rodando o Instagram, rodando o Facebook, vendo só notícias que não te agregam em nada, por que você não começa a mapear o que precisa ser feito na sua casa? Por exemplo, é aquela gaveta que precisa arrumar, aquele guarda-roupa que está desorganizado? O que precisa ser feito? Pega um cômodo por dia da casa, né? Para nós que somos mulheres, tem alguns homens também que fazem trabalho de casa, enfim. Pega um cômodo da casa e vai lá. Vai limpar aquela gaveta, vai jogar aquele monte de lixo fora, que está ali só com energia parada. Vai olhar para suas coisas. Esse é um momento que a gente está vivendo que realmente é para a gente se voltar para o nosso eu, né? O nosso interno, a nossa casa, cuidar dela. Então, se você está trabalhando home office, aí você está no seu trabalho. Se você não está trabalhando home office, né, que nem até a Vivi falou que o ócio toma conta, não precisa, Vi. O ócio não precisa tomar conta. Você tem um monte de coisas para fazer que vão ocupar sua mente, vão ocupar seu dia, vão ocupar muita coisa da sua vida e você vai se preencher. Você não vai ficar só pensando nas coisas ruins que estão acontecendo agora, que as notícias não são boas, e você vai começar a produzir, fazer coisas que vão te distrair, entendeu? E quando você perceber e tudo isso passar, a tua casa, o teu trabalho, o que quer que você esteja organizando, vai estar maravilhoso e você vai ter orgulho de você mesmo, né? Isso é muito importante para a gente. Então, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem tempo, entre aspas, mas tem muita gente que não está sabendo ocupar esse tempo. Antes era falta de tempo, agora é falta do quê? De disciplina? Então pensa, se é falta de tempo ou se é falta de disciplina.
Ou você sempre foi falta de disciplina, né? Exatamente. Né? Eu fico com essa segunda opção, é falta de disciplina. Verdade. E você, como você mesma disse, né, a maioria das pessoas estão trabalhando em casa, né, nesse momento, Isso. nessa fase que a gente está passando. Uhum. E enquanto essa fase, né, está aí, enquanto ela durar, quais são os cuidados que essas pessoas que estão trabalhando em casa precisam ter para não misturar as áreas da vida, por exemplo? De repente encontrar o seu trabalho nos brinquedos do filho, ou simplesmente estar discutindo com o marido ou com a esposa sobre algo que aconteceu lá no serviço, enquanto estava trabalhando numa reunião, por exemplo. Quais são os cuidados que essas pessoas precisam ter para manter tudo organizado, por exemplo? Muito, muito boa essa pergunta. Nossa, maravilhosa. Primeiro, gente, se você está home office, você está trabalhando, né? Você está trabalhando em casa. Ou seja, o seu trabalho mudou de lugar, está na sua casa. E muitas pessoas, por estarem em casa, já acorda, aí coloca um pijama embaixo, uma blusinha social em cima e vai lindamente trabalhar. Isso está fazendo o seu corpo, a sua mente entender que você está indo para o trabalho? Se você não se arrumou, se você não tomou um café da manhã muito bom para começar o seu trabalho, se você não tomou um banho, né? Se você tá de pantufa, ai que delícia, Lu, vou trabalhar de pantufa, ai que tudo na minha casa. Só que, gente, isso é gostoso no começo, pode até ser. Só que depois de algum tempo, você vai perceber que você vai estar muito relaxado, relaxada consigo mesmo, vai estar muito relaxado em relação ao seu trabalho, talvez até um pouco mais preguiçoso, né? A gente não pode simplesmente encarar estar em casa, né, ali no nosso cantinho, no home office, como simplesmente tô de boa e vou lá e vou fazer. Porque isso vai gerar um certo relaxo no seu trabalho. E provavelmente você vai se desorganizar. Provavelmente você vai ter problemas com isso. Aí vai começar a achar a folha do relatório lá no brinquedo do filho, né? Vai começar a perder prazo, vai começar a encarar tudo com mais tranquilidade e isso gera um relaxo. Então não que você não possa relaxar, claro que você pode, mas tome cuidado, encare a sua rotina de trabalho como a de trabalho, porque senão depois você vai misturar. E você vai almoçar na hora do seu almoço, aí você vai lá fazer almoço, limpar a casa, coisas que você não faria se você estivesse fora. Não começa misturando isso. Primeira separação, entendeu? Separa isso. Se você começar a misturar as coisas, o trabalho, tô no meu almoço, tô de pantufa mesmo, shortinho do pijama, aí eu já vou lavar uma louça em vez de almoçar, em vez de sentar e fazer o que você faria se você estivesse fora de casa. E é por isso que começa a bagunçar. É por isso que começa a virar uma bola de neve. Tá? Então separa, gente. Separa e faça a coisa do jeito certo. Tá? Que aí você não leva trabalho, o seu trabalho em casa não vira só casa. Tá? Que é muito perigoso, na verdade. Nossa, muito verdade isso, né? Porque é interessante como funciona o nosso cérebro, né? O nosso sistema, ele compreende quando a gente coloca roupa de trabalho que a gente está pronto para trabalhar mesmo. Exatamente, gente. Eu até vou dar um exemplo, isso serve para outras coisas, né? Que são essa coisa de colocar a roupa do trabalho é um gatilho. É um gatilho que a sua mente aciona, opa, estou trabalhando. E vou começar a trabalhar agora. Da mesma forma, quando você quer treinar. Aí você acorda, né? Eu vou treinar. Ai, mas tá frio. Ai, acho que eu não vou, não. Aí o que acontece? O Magalhães está dizendo aqui que ela desculpa te cortar, tá rindo de nervoso? Tá rindo, mas tá de nervoso. Safadinha. E aí? Você coloca a roupa de treino. O que acontece? Nossa, você já quer sair fazendo o HIIT, o crossfit, já quer sair para academia. Agora a gente não pode, a gente vai lá para a sala e já começa a afastar o sofá e vai entrar no exercício. Porque você instalou o gatilho que é colocar a roupa de academia. Colocou o tênis, então, meu Deus, aí você sai correndo pelo quintal, né? Porque a nossa mente, ela entende, é hora de treinar. Então o corpo vai buscar isso, vai querer isso. Agora, se dá um up, que nem a Débora falou, se você continuar com a sua pantufinha lá e ficar, eu não quero treinar hoje não, tá frio,
Pode esquecer, você vai ficar no sofá. Então, para os procrastinadores, né, que somos todos, quando a gente aciona esses gatilhos, e eu ensino muito isso para os meus coaches, quando você aciona isso, automaticamente você vai fazer. Por isso que a gente precisa fazer com que a nossa mente encare, né, veja que a gente está indo fazer aquela coisa que a gente tem que fazer. Né? Vou trabalhar, vou descansar, vou treinar, e assim vai. Né? Tudo está aqui, tudo é a gente que controla. E tem mecanismos para isso. Agora também não adianta ir dormir com a roupa de ginástica, né? Não, pelo amor Não adianta nada, né? Não, Explica pro pessoal isso. Não, você vai querer ficar treinando, deitado, pensando em treino. Não, gente, tudo no seu devido lugar, né? Organização. A hora de treinar é a hora que você decidiu que é a hora de treinar, ou de manhã, ou à tarde, mas é a hora que você sabe que você tem que treinar e você não quer, e você vai lá, põe a sua roupinha, põe seu tênis e você vai sair, você vai treinar. Eu dei o exemplo do treino, porque é algo que as pessoas procrastinam muitas vezes, né? Mas tem outras coisas que a gente vive procrastinando e não faz como deveria fazer. Mas e existem os gatilhos que acionam essa vontade de fazer, né? Que é importante você notar em você. Perfeito. E faz todo sentido, né? O pessoal tá rindo muito de dormir com a roupa. Vocês gostaram, né? De dormir com a roupa de ginástica. Né? Não vai trazer resultado, hein, gente? Vai, no mínimo, trazer confusão mental. Sonhar que tá fazendo exercício, hein, gente? Ai, ai. Olha só que interessante isso que você falou, né? Isso não acontece, claro, é um exemplo que você usou, falando da roupa, né? Sim. Mas, por exemplo, uma coisa que eu percebo comigo, se eu resolvo ler um livro na cama, por exemplo, dá sono. Exatamente. Porque o não é o cérebro lugar entende ideal que a cama é o lugar que você vai dormir. Né? Exatamente. Muito bem. E que nem pessoas que levam trabalho para fazer na cama. Vai dar um sono terrível, ela não vai conseguir completar aquilo que ela queria fazer. Né? Tem um lugar para você sentir que você está trabalhando, que é uma mesa, que é um lugar que você está sentado, né, de forma mais ereta, para que sua fisiologia entenda, estou trabalhando. Agora se deita lá na cama, afundou assim, ó, que delícia. Meu Deus, eu quero é dormir, né? É isso que a gente não pode fazer. É isso mesmo, Aline. A Aline Isso está mesmo, dizendo. Aline, dá preguiça. Isso quer Dá dizer vontade que ficar de no pijama Netflix. o dia todo dá preguiça. É isso mesmo. Isso mesmo. Você só vai querer saber de sessão da tarde. Netflix, sessão da Ou tarde. Netflix. Muito bem. E quem está trocando o dia pela noite? Minha amiga Silene. Olha aí. Porque Olha o está ponto, galera. bagunçando a sua rotina. Né? Muitas pessoas que estão em casa agora estão sofrendo com isso. Ficam vendo coisas para se distraírem ou para entreterem, ou até mesmo para agregar até muito tarde. E como não tem aquele compromisso de acordar cedo, vai acordar muito tarde. E vai dormir muito tarde, acorda muito tarde. E perde o dia. Então tem que organizar a rotina. Colocar o relógio para despertar, se policiar, criar um ambiente tranquilo para ir dormir mais cedo. Né? Porque senão você realmente vai... você vai começar a trocar o dia pela noite. Já vi várias pessoas acontecendo isso, já dei assim, vários direcionamentos e dão certo se você começar a se policiar, né? Se você continuar dormindo tarde, porque às vezes o filho foi dormir, aí a gente quer assistir alguma coisa, a gente quer relaxar nossa mente, e isso vai 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí daqui a pouco é 4 horas que não está acordado, aí vai acordar meio-dia e perde metade do dia, né? Não é muito saudável. Embora as pessoas, talvez, tem pessoas que são mais produtivas de dia, tem pessoas que são mais à noite, mas tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque pode desregular a rotina. É isso aí. E é interessante, né? O que você está falando, inclusive... O pessoal deve estar curioso, porque assim, é um assunto, pode não parecer, viu, pessoal, mas produtividade é um assunto tão pesado, é por isso que a Lu brinca bastante, que é para tornar leve isso. Não é fácil a gente aceitar, né, que a gente procrastina, deixa para depois alguma coisa, né? E é um hábito ruim, né, realmente. E Lu, conta um pouquinho para o pessoal como é a sua rotina. Minha Todo rotina. mundo quer saber? Dá um joinha aí. Minha rotina, né, gente? Minha rotina é
Hoje a minha rotina é algo totalmente diferente do que eu era alguns anos atrás, né? Desde que o Lucas nasceu, enfim, minha vida mudou bastante, eu tive que. Olha o que a Mari falou, Luciane Supernanes. Quem dera, Mari, quem dera. Então, a minha rotina hoje é uma rotina até tranquila, né? Eu não tô sofrendo muito nessa quarentena aqui de ficar em casa, porque eu fico muito em casa, eu trabalho em casa já faz muitos anos, né? Que eu tô trabalhando em casa, então a minha rotina está bem equilibrada agora. Mas nem sempre foi assim, gente. Quem me conhece aí sabe que eu já fui muito desorganizada, que eu já fui muito bagunceira, que eu já fui muito. Igual o que eu falei, já fiquei dando voltinhas assim, sabe? Na minha vida inteira, procurando uma solução, já fui estressada. E quando eu descobri que eu podia realmente me organizar, que eu podia realmente ter uma vida mais tranquila através da organização, eu fui muito a fundo nisso. Então eu posso realmente, eu tenho know-how para ensinar algumas coisas para vocês, porque eu vivenciei todo o processo da dor de ser desorganizada para hoje ser um pouco mais organizada. Tá? Claro que eu tenho que sempre melhorar, todos nós temos, né? Mas a minha rotina é assim. Eu acordo 7 horas da manhã, todos os dias, às vezes 6h30. Ai, Lu, mas por quê? Porque eu adoro. Eu amo acordar cedo, gente. E tem feito, né? Ultimamente tem feito uns dias de sol maravilhoso. Eu vou lá, tomo meu solzinho da manhã, faço minhas orações, eu faço a minha gratidão diária logo de manhã. Depois eu venho, eu medito, eu sento ali no meu sofazinho, medito um pouco, penso nas coisas que estão acontecendo, trabalho um pouco, né, enquanto o Lucas não acorda. Às vezes o Rô tá dormindo também, porque o Rô é mais notívago, ele trabalha mais à noite, então ele acorda um pouquinho mais tarde. Mas eu começo a trabalhar umas 8, 8h30, fazendo coisas na internet, vou até as 10, e aí depois eu paro, vou tomar café, ou às vezes estou tomando um golinho de café ali junto com o meu trabalho, enquanto eles estão dormindo, e aí eu vou começar o meu dia de trabalho mesmo. Das 8 às 10 eu faço alguma coisa na internet, depois eu vou fazer coisas da casa, depois eu vou fazer o almoço, e na parte da tarde, quando o Lucas estava indo para a escola, eu deixava ele na escola e continuava o meu trabalho até da 1 até umas 5. Então, os atendimentos são nesse horário, eram nesse horário, né? Quando o Lucas estava na escola. Hoje eles continuam também, porque eu e o Rô, a gente consegue fazer uma conciliação da nossa agenda muito bacana. E o meu horário de trabalho é das 7 às 21. Então, eu vou trabalhar casa, vou trabalhar coisas minhas, coisas pessoais, até as 21. O banho é por volta das 19. Vocês me perguntam sobre o banho, danadinhos. Então, é isso, né? Então, meu horário de trabalho é das 7 às 21. Trabalho que eu falo, eu trabalho no todo, tá? Eu trabalho online, eu trabalho os bastidores do meu negócio, eu trabalho em casa, eu cuido do meu filho, eu tenho isso muito organizado hoje, né? Claro que às vezes acontece um tropecinho ou outro, mas sabe o que eu também já aprendi, gente? Já aprendi a aceitar, sabe? Que as tarefas nunca vão acabar. A gente é que tem que encontrar tempo para o que realmente é importante para a gente. Por isso que tem que mapear, né? Por isso que tem que organizar um dia antes do outro. Por isso que você tem que colocar ali na sua agenda o que você vai fazer. E também aceitar que você não é Mulher Maravilha, Superman, que você tem que fazer 1000 coisas, dar conta de tudo. Você não tem que dar conta de tudo. E produtividade não é você fazer muitas coisas, é você fazer as coisas certas, né? Gravem isso. Não é produzir muito, se cansar e ficar exausto. É você fazer as coisas certas, produzir de forma certa. É isso que é importante vocês saberem. Então, minha rotina é assim. Hoje, né? Depois de bastante treino, peguei músculo da produtividade, da disciplina e estou caminhando para cada vez ser melhor, né? Claro que eu preciso melhorar em muita coisa ainda também. Perfeito, perfeito. E a paz mental? Né? Onde ela se encaixa nesse sentido da organização? Deixa eu responder a Ju. Seu sobrinho é um garotinho muito educado que já entende que os pais dele têm um negócio online. Então ele vai lá para a sala, aí ele deve estar, inclusive, dormindo agora, porque ele tá assistindo o filmezinho dele, ele tá tranquilinho lá, porque a gente conversou muito com ele que o papai e a mamãe ia estar trabalhando numa live. E aí ele falou bem assim: vai lá para sua live, eu vou ficar com o meu filminho. Então o Lucas, ele é uma criaturinha maravilhosa e tá ficando cada vez melhor, né? A paz mental, né, Rô?
Paz mental, ela entra quando você começa a ver que a sua vida está organizada. Quando você percebe um certo domínio pela sua rotina, né? Você tem um certo controle. Claro que a gente não tem controle de tudo, mas a gente tem controle daquilo que nós podemos fazer com a nossa rotina, né? Imprevistos acontecem, com certeza, mas não é todo dia. Se você pegar na sua semana, você teve de imprevistos aí 2%, né? O resto é tudo planejamento. Então, não é simples assim você falar, ai, tive imprevisto, não fiz. A gente dá muita justificativa para aquilo que não tem justificativa. A gente fica se justificando, se anestesiando e fingindo que as coisas não estão acontecendo, né? Só que você precisa, essa paz mental, ela começa a aparecer quando você começa a perceber que você está tendo domínio pela sua rotina, que você conseguiu fazer aquilo que você planejou, que está tudo organizado dentro do lugar que tem que estar. Né, o seu trabalho está organizado, seus prazos estão sendo cumpridos, né, você está conseguindo alcançar os resultados que você quer na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que a sua casa está organizada, está clean, né, está leve, e automaticamente aí o seu estado emocional interno, ele vai ser de paz. Por quê? Toda aquela bagunça, aquela nuvenzinha assim, ó, nada que estava aqui, dissipou. Não tem como você não ficar em paz, né? Sabendo que você conseguiu organizar suas finanças, que você conseguiu organizar o seu trabalho, a sua casa, você com seu esposo, com a sua mulher estão bem, que o seu relacionamento com seu filho, com a sua filha está de qualidade porque você reservou um tempo para isso. Então você mapeou tudo, você organizou, não tem como não existir paz mental, né? Eu sempre falo que nesse momento agora que a gente está vivendo, a paz mental ela é crucial. Sem paz mental, sem paz interior, a gente não consegue passar por esse momento. Tem muitas pessoas que estão, né, doentes de ansiedade, de vários outros problemas, porque não estão conseguindo encontrar paz aqui. Porque está tudo bagunçado e veio mais essa situação que virou a vida da gente de ponta cabeça. Então, São muitas incertezas, né, Lu? Isso, exatamente. Muitas incertezas, muita informação, muita coisa acontecendo. E se você tiver com tudo bagunçado na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, possivelmente você vai ter um troço, né? A sua cabeça não vai aguentar. Então, o que eu ensino para as pessoas e sempre eu falo para todo mundo que eu começo um processo ou que eu dou treinamento é que você precisa encontrar paz no caos, né? É fácil ter paz quando tudo está, né, indo bem. Isso aí é tranquilo de sentir, mas você tem que começar a aprender a organizar o seu ambiente, a organizar os seus pensamentos, seus sentimentos, para que você tenha paz no caos. Porque o caos sempre acontece, né? E ele pega a gente assim, ó, de surpresa. Perfeito. E assim, como de costume, sempre que a gente faz uma live aqui, traz um convidado na jornada da saúde emocional, a gente sempre deixa um presente no final para o pessoal, alguma coisa, um conteúdo de valor que a gente ensina de verdade, né? Alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. E você preparou alguma coisa para o pessoal? Preparou alguma coisa para a gente? Sim, gente, que nem eu falei para vocês, né? Me mandem direct que eu vou mandar como eu poderia, alguns planners para vocês se organizarem no dia a dia, controlar o hábito de vocês, tá? Então eu vou mandar tudo por e-mail. São ferramentas que vão ajudar vocês a começar a ter uma organização. Algumas pessoas que já fizeram algum trabalho comigo já têm esses planners, então podem usar, que vão melhorar muito aí a qualidade da rotina de vocês. Tá? Mas para quem não tem, manda um direct para mim lá na minha página, que eu vou manda um direct com o e-mail que eu vou mandar para vocês esses planners para vocês terem aí uma forma de se organizar ou se basear neles para fazer da forma que vocês acharem melhor, tá? São ferramentas bem práticas mesmo, então vai ser ótimo para vocês organizarem o dia a dia, a agenda, a rotina, controlar o hábito que quer instalar, tá? E produzir mais, né? E fazer mais com menos esforço, porque eu acho que isso que é produzir, né? Você fazer mais com menos esforço, ter mais qualidade de tempo, ver tempo de sobra, que é uma coisa que a maioria das pessoas, né, fala que não tem. Então, tudo isso vai ajudar vocês, tá? Lu, repete a sua página para o pessoal saber. Eu vou colocar aqui também, porque assim fica mais fácil para eles entrarem em contato contigo pelo direct e receber o presente deles. Tá, a minha página é Lu_Fernandes_coach,
tá? Tá aí até no início da live, tá aí também se vocês quiserem anotar, tá? Anotem, vão lá e mandem para mim já agora o e-mail de vocês que eu vou mandar para que vocês possam se basear nos planners que eu vou mandar e se organizar, ou mesmo tirarem xerox, ou imprimirem também diversas cópias e fazerem aí no dia a dia de vocês, tá bom? Maravilha, Lu. Olha, realmente foi muito produtivo, né? Produtivo. Ah, espero que eu tenha ajudado, né, com alguma coisinha, assim que nem eu falei, o assunto é muito mais profundo, quando alguém passa por um processo, sente isso profundamente, né, mas aqui foram dicas preciosas que vocês precisam saber sobre a produtividade, sobre se organizar, que fazem muita diferença na vida, muita mesmo, eu senti na minha, e eu tenho certeza que vocês fazendo, vocês vão sentir também. Maravilha, Lu. Então o nosso tempo realmente está um pouco curto, porque o Instagram ele tem um limite de tempo para a gente finalizar, né? Então eu quero te agradecer pela contribuição, viu? Ai, muito obrigada a Com certeza que você. ajudou muita gente. Muito obrigada a vocês. Agradeço de coração. E pessoal, a gente agradece vocês também. E lembrando que amanhã nós teremos o terceiro dia da Jornada da Saúde Emocional, onde a gente vai falar da saúde emocional e também da carreira. Como é que está a carreira hoje? Como é que está o trabalho hoje, né? Mudou tudo. E aí? A gente também vai ajudar você em relação a isso. E convidamos também, teremos uma super convidada, especialista em carreira, que vai falar com a gente também sobre isso amanhã. Então não percam. Imperdível. No mesmo horário, tá? Às 20 horas. Amanhã, quinta-feira. Um grande abraço a todos. Se cuidem. Cuidem da família de vocês. E sejam produtivos. Exatamente. Fiquem com Deus, se cuidem aí, viu? Muito obrigada, gratidão imensa para vocês. Muito, muito, tudo de bom para vocês. Se cuidem. Se cuidem. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.